Olá, tudo bem? Espero que sim. CPSH11, pessoal. Fundo imobiliário de shopping center bombando. Fundo em promoção. Está muito barato esse fundo e entregando excelentes dividendos. Vamos entender como é que está, analisando o relatório gerencial que saiu agora nessa semana. Está bem interessante, vale a pena. Um fundo de shopping aqui bastante promissor aí para os investidores. Fundo de base 10, pessoal. Bem interessante. Ok, pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, estamos em busca aí de 1000 inscritos. Estamos aqui trabalhando bastante para entregar conteúdo de qualidade para vocês no que diz respeito à educação financeira e investimentos de modo geral. Peço que se inscreva no nosso canal aí, curta, comente, compartilha, em busca de 1000 inscritos, pessoal. Vamos lá. Bom, antes de nós analisarmos o relatório gerencial, então, do CPSH11, esse fundo de shopping, vamos analisar aqui os pagamentos dele. Então, o CPSH11, dia 11 de abril, ele estava cotado a R$ 9,00. Seu PVP de 0,77, ou seja, está com 23% de desconto, pessoal. Olha só, um fundo de tijolo de shopping center, base 10, com desconto gigante aqui. Vamos lá. Seus dividendos, então, em janeiro ele pagou 10 centavos, em fevereiro ele pagou 10 centavos, em março ele pagou 10 centavos. De abril ainda não foi divulgado, deve sair nas próximas semanas. Data de pagamento foi dia 27 de março. Data com dele é sempre no 12º dia útil de cada mês. Então, semana que vem deve sair, então, a divulgação dos dividendos referente ao mês de abril. Temos aqui o fundo, então, ele é um fundo novo, né, pessoal? O fundo começou em 2023, então não tem muita história ainda. Mas ele aqui, ele estava cotado aqui entre 10,50 e tal, chegou a R$ 12 no início aqui, depois voltou, ficou lateralizando aqui entre 10,50 e R$ 11 até outubro do ano passado. Em outubro do ano passado, como todos os outros fundos imobiliários, né, em função da taxa Selic, que aumentou e tal, ele acabou caindo forte, né? Então caiu aqui em torno de 8,50 aqui no máximo. E agora está nesses patamares aqui de R$ 9,00, tá? Então com desconto bastante grande esse fundo imobiliário aqui, com alta possibilidade de valorização de cotas, pessoal, aqui. Vamos entender lá no relatório gerencial como é que está a situação dele, quais as perspectivas aí possíveis para o futuro dele. Aqui então a entrega dos dividendos, a gente vê que ele fica geralmente entre 10 centavos e 11 centavos, agora está em 10 centavos, né? Mas a gente viu que em 2023, no início também, o máximo que ele pagou foi 11 centavos, né? Então, é um fundo que não dá para esperar muito mais do que isso também, tá? Entre 10 e 11 centavos. Mas, ganhando 10 centavos aí, algo que está custando aí entre 8,50 e R$ 9,00 hoje, né? Já dá para saber que é um dividendo acima de 1%, né? Com um fundo de tijolo descontado que pode ter aí em torno de 30% de valorização aí nas suas cotas. Então, isso é muito bom, né? Para o fundo de tijolo é excelente. Lembrando que o fundo de tijolo, né, pessoal? Todo ano ele sofre uma variação, uma remarcação nos seus ativos, geralmente eles se valorizam, né, com as avaliações que são feitas a cada ano. E também, como é um fundo de shopping, ele faz o quê? Ele aluga essas lojas desses shoppings também, e os aluguéis geralmente eles são repassados à inflação anual, né? Então todo ano tem um reajustezinho no seu aluguel, nos seus dividendos que vão aumentando também. Por isso que é importante ter fundo de tijolo, né, também na sua carteira. Agora aqui o cálculo da rentabilidade, então, desse fundo imobiliário. Dividindo, então, o dividendo pago pela cotação atual, então 0,10 dividido por 9, está dando, então, 1,1% ao mês. Excelente dividendo, pessoal, fundo de tijolo. Lembrando que dividendos em fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, tá? Então, isso aqui é líquido na sua conta. Fazendo a conversão nessas taxas aqui, então, nós temos que 1,11% ao mês equivale a 14,16% ao ano. Isso aqui isento de imposto de renda. Se eu fazer uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui 14,15% hoje, né? Menos 15% de imposto de renda, se deixar aplicado por 2 anos. Daria, então, aqui 12,03% ao ano, já líquido de imposto, né? Ou seja, 0,95% ao mês. Comparando os dois aqui, então, o CPSH hoje, comparando com essa renda fixa aqui, estaria na frente em 0,16% ao mês. Fazendo, então, aqui uma simulação de um investimento de R$ 10.000 nesse fundo imobiliário ou nesse CDB, nessa renda fixa, nós teríamos, então, aqui que no final de 10 anos, esses R$ 10.000 teriam se transformado no CPSH em R$ 37.609, contra R$ 31.099 nesse CDB. E em 20 anos teria se transformado em R$ 141.444 no CPSH, contra R$ 96.720 no CDB. Então, só para a gente analisar, né, que 0,16% aqui de diferença entre um investimento e outro, no médio e longo prazo a diferença aqui é significativa. Aqui praticamente aqui R$ 50.000 a mais está dando aqui nesse fundo imobiliário, se deixar investido por 20 anos. Né? Agora é bom deixar bem claro, pessoal, que esses cálculos aqui são cálculos feitos dessa fotografia atual, desse momento aqui, né? Ou seja, o CPSH, uma taxa de 1,11%, se ele ficar isso aqui por 10 anos e 20 anos, da mesma forma também o CDB, né? 0,95% por 10 anos e 20 anos. Sabemos que isso na prática não acontece, né? CPSH é uma renda variável também, hoje dá isso, amanhã pode aumentar, pode diminuir e tal. E o CDB também, né? Por mais que seja uma renda fixa, mas ele também está atrelado à taxa Selic. A Selic aumenta, ele aumenta, a Selic baixa, ele baixa. Então, os dois aqui não se garante que vai ter esses 10 anos aqui ou 20 anos, esses valores aqui. Para a gente ter uma ideia mesmo, né, com esse tipo de taxa aqui, o que pode acontecer com o investimento aqui no médio e longo prazo, ok? Vamos lá, então, vamos avançar para o relatório gerencial. Vamos colocar também aqui o Magic Number, né,
que é o número mágico, então, desse fundo imobiliário. Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca aí de 1000 inscritos. Deixa um joinha também, que é importante para nós. Vamos lá. Com relação, então, ao número mágico, que é o número mágico mesmo, o magic number, né? É a quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota. Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí, né? Com o apoio dos juros compostos. Como é que eu faço para calcular esse número, então? Divido a cotação atual pelo dividendo pago. Então, 9 dividido por 0,1 dá 90 cotas. Então, 90 cotas, eu teria que investir, então, 90 cotas vezes R$9, daria um investimento de R$810. Eu investi R$810, eu compro 90 cotas, no próximo mês eu já consigo ganhar, então, mais uma cota para eu poder investir, reinvestir e fazer a bola de neve crescer cada vez mais aí, né? Ok, pessoal? Então, agora, vamos lá, então, para o relatório gerencial e entender como é que está a situação atual e as possíveis perspectivas aí no curto, médio até longo prazo para esse fundo. Vamos lá, então. Vamos analisar, então, o último relatório do CPSH11, um fundo de shopping, referente ao mês de fevereiro de 2025. Saiu nessa semana. Então, alguns dados aqui com relação à taxa de administração e gestão, 0,92% ao ano, sobre o patrimônio líquido. Taxa de performance de 10% do que exceder o PCA mais 6%. Em relação, então, à taxa de mercado, R$ 8,55, isso aqui é final de fevereiro. E a cota patrimonial, R$ 11,67. Então, dá para ver que está com desconto gigante, como nós já vimos lá, né? Hoje já está com 23% de desconto esse fundo. Então, o valor justo era para ser R$ 11,67, estava sendo negociado até R$ 8,55, isso final de fevereiro. Já vimos que hoje já está R$ 9,00, já subiu um pouquinho mais. Então, aqui estava mais descontado ainda, né? Hoje já está com 23% de desconto ainda. Cotistas, então, está com 15.019 cotistas. Seu último rendimento, então, 10 centavos. Um dividend yield aqui de 14,97% ao ano, aproximado, né? Então, informações, então, aqui do gestor. Ele diz o seguinte, né? Questão do destaque do portfólio. O Shopping Cidade Jardim representa 21,86% da carteira do fundo. Diz que está com uma taxa de ocupação de 99%. Excelente, né? Vacância de 1% apenas. Crescimento de 19,4% nas vendas por metro quadrado em relação ao ano anterior. O resultado operacional por metro quadrado também cresceu 20,8%. Então, consolidando então aqui como a sua maior posição aqui dos ativos, né? Segundo shopping, então, Iguatemi Fortaleza, tem a participação de 18,54% na carteira, ocupação de 96,5%, então uma vacância de 3,5%, então está muito bom também. As vendas por metro quadrado cresceram 12,3%, comparado com o ano anterior. E o resultado operacional, então, por metro quadrado, NOI aqui, uma alta de 12,7%. Iguatemi Alphaville, ele representa 3,71% da carteira, ocupação de 95,2%, então praticamente 5%, 4,8% de vacância. Um crescimento de 14% nas vendas por metro quadrado e o resultado operacional também, o NOI, um aumento de 26,1%. O Praia de Belas representa 7,5% da carteira, ocupação de 88,5%, um crescimento de 1,7% nas vendas por metro quadrado e o NOI subiu 2,8%. A gente vê, né, que realmente mês a mês a rentabilidade, né, o resultado operacional dos shoppings aqui tem aumentado e aumentado significativamente, né? Agora aqui, um dado importante que ele trouxe aqui também, ó, aumento de participação no resultado do metrô Tatuapé e do Boulevard Tatuapé. Diz assim, ó, no mês de fevereiro o consórcio responsável pela exploração do direito real de uso dos shoppings metrô Tatuapé e Boulevard Tatuapé firmou um acordo com o metrô de São Paulo para estender a concessão desses ativos por mais 50 anos. Com isso, os shoppings que anteriormente tinham prazo de exploração até 2047 poderão ser operados até 2097, agregando ainda mais valor aos ativos, tornando-os mais atrativos a eventuais interessados. E agora aqui o que é melhor, olha só. Além da extensão da concessão, a negociação inclui também a venda, por parte do metrô de São Paulo, da sua participação na outorga variável sobre a receita dos empreendimentos. Na prática, isso significa que os 15% da receita bruta que antes eram repassadas ao metrô passarão agora a ser destinados aos investidores do direito real de uso. Entre eles, o Capitana Shopping, que é o CPSH11 aqui, que é muito bom, né? Essa mudança aumenta significativamente a participação do nosso fundo nos resultados gerados por esses dois shoppings. Isso vai ser maravilhoso aqui para o shopping, tá? Mais alguns dados aqui com relação à negociação na Bolsa. Em fevereiro, então, foi negociado 42 milhões de reais. Isso equivale basicamente a uma média diária de 2,1 milhões por dia. E a gente vê, né, pessoal, que ele mesmo entregando os dividendos interessantes, a cotação continua caindo, né? A gente vê que está uma tendência de baixa aqui e tal. Agora, aqui estava 8,50, já está em R$9 aqui de novo, né? Mas a gente vê que ele vem caindo, né? A gente vê que realmente o fundo de tijolo de shopping center, a gente sabe que ele não tem participação em shoppings com 100%. É um pouquinho de participação em cada ativo desse, em cada shopping desse, né? Mas assim, a gente vê que tem entregando um excelente rendimentos, mesmo sendo um fundo de tijolo, e com desconto gigante aqui, né? Então, praticamente 23% de desconto hoje aí que nós temos. O número de cotistas, ele vem subindo gradativamente também, né? Em janeiro tinha 14.252, agora está com 15.019. Então, uns 800 cotistas mais de um mês para o outro. Agora, vamos ao que interessa aqui também, né? O que mais interessa, na verdade. O resultado mensal, então, do shopping. Então, em fevereiro aqui, o resultado, então, do shopping, né? Foi de 7 milhões e 500 mil. Em janeiro foi de 12 milhões e 900 mil.
Isso é esperado, né, pessoal? Que a gente sabe o seguinte, né? Só para a gente analisar aqui que os resultados sempre são referentes aos meses anteriores, né? Então, por exemplo, o resultado de fevereiro aqui, ele contabiliza a movimentação do shopping referente ao mês de janeiro. Então, janeiro sabe que é um mês mais fraco mesmo, né? Então, 7 milhões. Já o mês de janeiro, eles reflete os resultados do mês de dezembro, por isso tem 12 milhões,9 aqui, 12,9 milhões aqui, né? Porque é o mês mais forte, né? E o de dezembro é o mês de novembro, que é um mês forte também, porque tem a Black Friday, né? Final de novembro, então, ali. Então, isso acaba também impactando forte o mês de dezembro, tá? Por isso que tem essas situações aqui, né? Mas agora o mês de fevereiro, se fosse fazer uma comparação mais justa, o mês de novembro e outubro aqui seriam os meses mais indicados de comparação, ok? Então, ele está com 7 milhões e meio aqui, tá? Então, acho que foi um excelente resultado para esse mês aqui. Agora, o resultado efetivamente aqui mesmo, né? Então, tivemos aqui 7 milhões e 151 mil. Isso aqui por cota, pessoal, deu 9 centavos por cota. Mas ele distribuiu 10 centavos, ok? Então, ele distribuiu 1 centavo a mais do que ele teve de resultado. Por que ele distribuiu? Porque ele tinha, no mês passado, 7 centavos de reserva, né? Então, agora, a cota acumulada, a reserva ficou em 6 centavos. Ele usou 1 centavo do mês passado para poder pagar esses 10 centavos, então. Por isso que eu sempre falo, né, que é importante ter essas reservas, né, para manter a distribuição. Imagina só se não tivesse reserva nenhuma, esse mês aí ia ter que pagar os 9 centavos, que foi o que ele conseguiu ter de resultado, né? Então, ele manteve os 10 centavos por cota, tirou, então, 1 centavo aqui da reserva acumulada que ele tinha. Com relação ao histórico de distribuição, então, pagou os 10 centavos novamente aqui. Então, está dando, então, 14,97% de dividend yield, né, ao ano. Ele traz aqui, então, o portfólio dos ativos. Aqui não teve praticamente mudança, né? Então, como eu falei aqui, ele tem participação, né, em parte de alguns shoppings, né? O Iguatemi Fortaleza tem 9%, Iguatemi Alphaville 18%, o Fat Outlet Novo Hamburgo 20%, assim por diante, né? Então, ele tem realmente pequenas participações em alguns shoppings, né? Ele é um fundo pequeno, um fundo novo também, né? Com relação à área bruta locável própria aqui, a maior concentração aqui é no Iguatemi Fortaleza, com 21%. Segundo aqui, Iguatemi Alphaville, com 14%, Cidade Jardim, 13%. Com relação ao resultado operacional do fundo, basicamente o Cidade Jardim é o que dá o maior resultado, 21%, Iguatemi Fortaleza, 18%, e Iguatemi Alphaville, 13%. A distribuição geográfica, então, praticamente 65% aqui no estado de São Paulo, no Ceará, 18%, o restante aqui, então, no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. Aqui alguns indicadores operacionais, aqui, como nós já falamos lá, questão da ocupação, né? A ocupação média, então, do shopping hoje está com 95,5% ocupado, está com uma vacância praticamente de 4,5%. Ou seja, somando todos os espaços que ele tem para alocar, ele consegue alugar 95,5% dos espaços e tem apenas 4,5% aí vago. Aqui mostra, então, né, a ocupação do portfólio. Então, a gente vê que desde 2022 ele vem subindo mês a mês aqui, né, aumentando aqui a sua ocupação. Quanto mais próximo de 100%, melhor. Aqui ele mostra a evolução de vendas aqui desde 2020, né? Então, aqui do portfólio. Então, 2025 está aqui, no caso de janeiro, que é que nós temos aqui, né? Que seria esse primeirinho aqui, né? A gente vê que ele vem ano a ano subindo, isso é muito bom, né? O resultado operacional da mesma forma também, a gente vê aqui, né? 2025 já entrou aqui também. Então, o último aqui, ó, mês de janeiro, também a gente vê que a barrinha vem subindo, cada vez mais o resultado operacional aumentando do shopping, né? Aqui ele traz, então, um panorama geral de todos os ativos. Aqui ele traz aqui a área bruta própria, a ocupação, vendas por metro quadrado, resultado operacional por metro quadrado, e traz aqui de todos os ativos aqui, vocês podem depois baixar, né? Se apropriar um pouco mais aí de cada ativo individual, né? Tem as fotinhos aqui, são shoppings bonitos aqui, tem shopping de alto padrão aqui, bem interessante. Ok, pessoal, resumindo então, né? Um fundo de tijolo com desconto de 23%, trazendo excelentes resultados, hoje em torno de 1,11% de dividend yield entregue, além de uma possibilidade de valorização de cota aqui de pelo menos aí, né, o desconto é 23%, isso aí dá uma valorização aí de quase 30%, tá? Para você chegar no preço justo na cotação de hoje, tá? Então, realmente, bem interessante aí para botar no radar, né? É um fundo de tijolo, sabe? Fundo de tijolo é interessante, porque todos os anos o portfólio do fundo, em termos de imóveis, são reavaliados, o valor patrimonial costuma aumentar, os aluguéis são reajustados todos os anos também, geralmente consegue repassar a inflação, né? Então, é algo interessante para se colocar no radar aí, né? Ver se faz sentido para você ou não, né? Ter um fundo de shopping aí na sua carteira. Lembrando que esse aqui eu acredito ser o fundo de shopping mais descontado que tem e, além de tudo, é base 10, né? Nem todos os fundos de shopping são base 10, tá? Então, para quem quer começar, tal, não precisa de despender muito dinheiro nesse momento. Ok, gente? Então, assim, mais uma vez, não esqueça de se inscrever no nosso canal, estamos em busca aqui de 1.000 inscritos. Vou deixar aqui na tela final também uma playlist completa aí dos outros fundos imobiliários que nós estamos assistindo e também o vídeo que eu gravei agora na sexta-feira sobre o Snell 11, que está bem interessante, que é outro fundo imobiliário também que trata, né, de energias renováveis. É bem interessante esse fundo, tá? Vou deixar aqui na tela final também. Ok, gente? Mais uma vez, muito obrigado e até o próximo vídeo.